Olá pessoal, como vocês sabem, esse conteúdo, lei de Coulomb, força entre cargas elétricas, ele foi apresentado em duas videoaulas, tá? Nessa videoaula agora a gente vai apresentar as resoluções das questões propostas na parte 1, tá? Então vamos ver essa primeira questão aqui, tá? Diz o seguinte, olha, são necessários 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em excesso ou em falta em um corpo para se acumular uma carga elétrica de 1 coulomb. Calcule a carga elétrica de um elétron. Tá? Então, dado Q igual a N vezes E, tá? Onde Q é a carga total, N é a quantidade de elétrons e E é a carga elétrica de um elétron. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é extrair os dados dessa questão. Então, você tem aqui ó, N, tá? 6,25 vezes 10 a 18, tá? Porque é a quantidade de elétrons, tá? É a quantidade que está aqui ó, em excesso ou em falta. Q é a carga total, tá? Como a gente viu aqui, ó, é de 1 coulomb, a carga total em questão, e é o que você precisa calcular agora, o que a gente tem que calcular agora, que é a carga elétrica de apenas um elétron, tá? Então a gente vai utilizar a equação proposta, que é essa aqui, que é igual a N vezes E. Então, se você vai calcular E, ele precisa ficar isolado, e esse N que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, vai ficar desse jeito. Tá? Então, aplicando os dados agora, a gente tem a carga total é 1 coulomb e N 6,25 vezes 10 a 18. Tá? Então, só para facilitar, a gente transforma esse número aqui ó, no formato de notação de potência de 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 a 0, que o número não muda. Tá? Só fiz tirar desse formato e colocar nesse outro para facilitar, já que o número de baixo está em notação científica, né? Potência de 10. Então, 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. Veja que a quantidade aqui ela não altera nada. Eu só mudei o formato de apresentar o número, tá? Beleza. Para que fazer isso? Para você não ter dúvidas quanto ao que você vai fazer em relação a essa potência de 10 aqui. Ó. Quando você deixa tudo em potência de 10, é só você utilizar as operações, né, das potências de 10 e você não vai ter dúvidas quanto ao que vai fazer com esse 10 a 18, tá? Então veja bem, aqui a gente vai dividir ó, 1 por 6,25, tá? Que vai dar 0,16, tá? E aqui a gente vai fazer ó, 0 menos 18, que vai dar menos 18. Tranquilo? Resolvendo agora esse valor, que ele está menor do que 1, e o número que está aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10, tá? Então, ó, essa vírgula aqui vai andar uma casa decimal para a direita. Se é para a direita, vai surgir aqui uma potência de 10 ó, negativa, tá? Menos 1, que andou uma casa decimal para a direita. E esse número aqui, 0,16, ele vai ser 1,16 vezes 10 a menos 1. Só que a gente tem essa outra potência de 10 aqui, ó. Então, na multiplicação de potência de 10, a gente vai somar os expoentes. Menos 1 mais menos 18 vai dar menos 19. Tá? Então, a carga de um elétron é essa aí, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elétrica de um elétron, tá? Isso, que é igualzinho também à carga elétrica de um próton. E isso aqui é chamado de carga elétrica elementar, tranquilo? Isso aqui é uma constante. Geralmente a gente não calcula, calculou agora só para aprender, tá? Mas isso aqui é um valor constante. Utilizando essa equação aqui, é muito mais fácil o tempo inteiro estar calculando carga total e número de elementos do que essa constante aqui, tranquilo? Questão 1b. Usando a resposta da questão anterior, determine em microcoulombs, aí ele exigiu isso aqui, ó, tá? Unidade de medida. Determine em microcoulombs o valor da carga Q em um corpo que possui 5 vezes 10 a 14 prótons em excesso. Tranquilo. Então, ele vai fazer assim, ó. Primeira coisa, extrair os dados, tá? Então, o que ele quer saber é a carga em microcoulomb, carga total em microcoulomb. E a quantidade da população aí de partículas eletrizadas é de 5 vezes 10 a 14 prótons. Tranquilo. Então, a gente aplica novamente naquela equação. Q igual a N vezes E. Então, Q vai ser igual a 5 vezes 10 a 14, que é o N, ó, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a resposta da questão anterior que ele falou, tá? Que é a carga elementar, que é o valor da carga elétrica de um elétron ou de um próton. Então aqui a gente faz ó, 5 vezes 1,6, ó, vai dar 8, e 14, isso aqui é uma multiplicação, então 14 mais menos 19 vai dar menos 5, tá?
Aqui já seria a resposta final, só que ele exigiu que ela fosse em microcoulomb. Então a gente precisa alterar esse valor aqui, ó, porque tem que surgir uma potência 10 a menos 6 aqui, tá? Aqui está menos 5. Então, para surgir uma potência 10 a menos 6, eu preciso de mais uma potênciazinha aqui, 10 a menos 1, para somar com esse menos 5. Para ser 10 a menos 1, eu já sei então que a vírgula aqui tem que se deslocar para a direita. Então, se tem 8 aqui, ó, vai ser 80. Ela se desloca uma casa decimal para a direita. Então, vai ficar 80 vezes 10 a menos 1, tá? Isso aqui, ó, é só esse 8 modificado, tá? Veja que o 10 a menos 5 está aqui, ó. Então, agora que está resolvido aqui, a gente vai fazer, ó, menos 1 mais menos 5, já que é uma multiplicação, né? Entre potência de 10, a gente vai somar os expoentes. Menos 1 mais menos 5 vai dar menos 6. Então, agora já está resolvido, tá? Porque menos 6 é o fator matemático, né? É o número equivalente ao o submúltiplo micro, tá? Então, aqui vai ficar 80, isso aqui é o microcoulomb, tá? Então, chegamos na resposta em microcoulomb. Tranquilo? Essa outra. Um pente eletrizado por atrito adquiriu uma carga negativa de 3,2 vezes 10 a menos 10 coulombs. O número de elétrons em excesso é maior ou menor que a população do Brasil? Então, dado a população do Brasil, 2,3 vezes 10 a 8 habitantes. Tá? A gente já sabe que é uma população gigantesca, tá? São 213 milhões de habitantes. Então, será que para gerar uma pequena carga dessa aqui, ó, tá? Eu vou precisar de uma grande quantidade de, que fala aqui, de elétrons em excesso? Ou uma pequena quantidade já resolve? Vamos calcular isso. Então, a primeira coisa é fazer, sempre extraiam os dados da questão, tá? Então, a carga 3,2 vezes 10 a menos 10 coulombs, é o que está aqui, tá? Ele quer saber se a quantidade de elétrons, tá, em excesso no corpo eletrizado que gerou essa carga, quer saber se essa quantidade é maior do que a população do Brasil ou se essa quantidade é menor do que a população do Brasil, tá? E a população do Brasil, 2,13 vezes 10 a oitava habitantes. Beleza. Então, de novo, vamos utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, Q igual a N vezes 0. Então, N vai ser igual a Q sobre E, tá? Se você vai calcular N, ele fica isolado, sozinho de um lado da igualdade, e o E, obviamente, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser a carga total dividido pela carga elementar. Então, a carga total 3,2 vezes 10 a menos 10, está aqui, ó, tá? E a carga elementar, a gente já conhece, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, dividindo 3,2 por 1,6, a gente tem 2, tá? E fazendo menos 10 menos 19, é só fazer a continha aqui, ó, menos 10 menos 19, menos 10, ó, menos com menos, mais, menos 10 mais 19, sobra 9. Então, vem para cá, ó. Então, a quantidade que a gente precisa, tá, é de 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons para poder gerar essa pequena carga aqui, ó. Tá? Então, nossa quantidade, ou seja, assim, ó, N, é maior do que a população do Brasil. Então, para gerar uma pequena carga como essa aqui, ó, tá? Uma carga 10 a menos 10, ó, muito pequenininha. Para gerar uma carga dessa daqui, eu preciso, é necessário de uma grande quantidade de elétrons, tá? Em excesso ou em falta. Então, em processo de eletrização, a gente tem uma grande população dessas partículas, né, dos elétrons, ficando em excesso ou ficando em falta em determinado corpo para que gere as cargas elétricas, tá? Em todos os processos de eletrização. Tranquilo? Precisa que grandes quantidades, né, de partículas eletrizadas se movam de um corpo para outro para poder gerar pequenas cargas. Tranquilo? Beleza. Essa outra, ó. A força elétrica entre duas cargas, Q1 e Q2, era inicialmente de 0,86 newtons. No entanto, o valor de Q1 se tornou 10 vezes maior. O valor de Q2 foi reduzido à metade e a distância se manteve constante. Tá? Por qual fator ficaria multiplicado o valor da força elétrica? Então, mais uma vez, a primeira coisa a fazer é extrair os dados da questão. Então, você tem duas cargas separadas por uma distânciazinha. Tá? A força entre essas cargas
é de 0,86 newtons. A primeira carga foi aumentada 10 vezes, tá? Aumentou 10 vezes, virou 10 Q1. A segunda carga foi reduzida à metade, tá? Fica Q2 dividido por 2. E aqui eu botei só uma observação para ninguém ficar com dúvida. Todo mundo pensa que isso aqui é um O. Então isso aqui é o Q. Tá? Então Q é diferente do O. Eu escrevo O dessa forma aqui, tá? Beleza? Como eu escrevi aqui ó, em OBS. Beleza, então vamos seguir. E a distância permaneceu constante. Tranquilo? Então veja bem. Aplicando naquela proporção, tá, que a gente já tem estudado anteriormente na primeira aula da lei de Coulomb, né, que a força ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Tranquilo? Beleza, então essa primeira carga, a gente viu que ela foi aumentada 10 vezes, é o que está aqui, ó, 10Q1, foi aumentada 10 vezes. A segunda carga, ela foi reduzida à metade, é o que está aqui, ó. Então fica Q2 sobre 2, tá? Se a gente fizer essa conta aqui, uma multiplicação, eu posso dividir direto esse 10 por esse 2, vai ficar um 5 aqui, ó. Tá? 10 dividido por 2, 5. Esse 10 ele está aqui ó, no numerador, tá? E esse 2 está no denominador, então eu posso dividir. E é multiplicação aqui, ó. Então vai ficar um 5 aqui, tá? Beleza, se você olhar para aqui, ó, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, isso aqui representa a força original, ó. Tá aqui, ó. F é a força original dessa historinha aqui, tá? Então, ou seja, é a força original multiplicada por 5. Eu até coloquei essa F' aqui para diferenciar, tá? Então, F ficaria multiplicada por 5. Então, ou seja, se você fizer, você tem uma força aqui original, né, de 0,86, tá? Mas se fizer essas modificações, você vai ter uma nova força. Essa nova força é a força original multiplicada por 5. Tranquilo? Então, qual seria o novo valor dessa força? Então, essa força nova aqui, que eu coloquei uma linhazinha aqui só para diferenciar, ela seria a força original multiplicada por 5, como eu já falei antes, tá? Então, 0,86, que é o valor da força original, e agora é o fator de multiplicação, 0,86 vezes 5 vai dar 4,3 newtons. Então, a nova força seria essa daqui, ó, depois das modificações nas cargas. Tranquilo? Considere uma nova modificação na distribuição de cargas. Os valores de Q1 e Q2 se mantiveram constantes. Se a distância entre essas cargas se tornar 5 vezes maior, a força elétrica aumentará ou diminuirá? Quantas vezes? Vamos ver? Então, ó, dados. Primeira coisa, extrair os dados. Q1 vai ficar constante, Q2 vai ficar constante e a distância vai aumentar 5 vezes, tá? Vai ficar 5D. Então, qual seria agora a nova força? Eu coloquei duas linhas aqui, porque antes eu coloquei uma linha para simbolizar a força devido às modificações de carga. Agora a gente está modificando a distância. Eu botei duas linhas só para diferenciar, tá? Então, usa de novo aquela proporção, ó. F é proporcional ao produto das cargas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, nesse caso, só vai alterar aqui, ó. Você vai colocar 5D ao quadrado, ó, que foi o que aconteceu aqui, ó. A distância aumentou 5 vezes. Então fica 5D ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, tá? E D ao quadrado é o D ao quadrado. Veja aqui, ó. Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado é a força original, ó. Aí a força original está sendo dividida por 25. Então F diminuiria 25 vezes. Tranquilo? Bom, pessoal, e essa questão aqui diz o seguinte, ó. Se a distância entre as cargas for reduzida à metade, a força entre elas aumentará ou diminuirá? Quantas vezes? Tá? Então vai ficar o seguinte. Primeira coisa, extrai os dados da questão. Tá? D seria modificado, né, sendo dividido por 2, tá? Sendo reduzido à metade. Então a força ficaria agora, aumentaria ou diminuiria? Quantas vezes? Então vamos ver. Olha, a gente vai fazer o seguinte, ó. A única coisa a ser modificada aqui é a distância. Então a gente coloca aqui, ó, D sobre 2 ao quadrado, tá? Porque ela foi reduzida à metade. Então fazendo essa conta aqui vai ficar, ó, D ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4. Então a gente tem agora aqui, ó, uma
divisão de frações, tá? A gente vai conservar a primeira, Q1 vezes Q2, ó, dividido por 1, tá? E multiplica pelo inverso da segunda fração, que é essa que está aqui embaixo, ó. Tá? Então, aqui está d ao quadrado sobre 4, vai ficar aqui, ó, multiplicado por 4 sobre d ao quadrado, tá? Esse d ao quadrado pode vir aqui para baixo, ó. Então vai ficar, ó, Q1 vezes Q2 dividido por d ao quadrado. Ó. Veja de novo aqui, ó, esse é o formato da nossa força original, tá? E o 4 está aqui fora, no numerador, ó. Então a força original está sendo multiplicada por 4, ó. Então F aumentaria 4 vezes, tá? Você tem que lembrar só o seguinte, que com relação à distância, lembre que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? É o que está aqui. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se essa distância aumentar, a força vai diminuir. Se essa distância diminuir, a força vai aumentar, porque elas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, no exemplo anterior, a distância tinha aumentado. A força caiu. Tá? Nesse exemplo aqui agora, a distância diminuiu, então a força aumenta. Tranquilo? Beleza até aí? Então valeu, pessoal. Veja a continuação, tá? Dessas resoluções na segunda parte. Tranquilo? Valeu.